Faz muito tempo que eu terminei a série de vídeos do Hora do Estudo, e nessa série de vídeos a gente estudou o livro de Ruth. Foram 4 vídeos, em cada vídeo a gente estudou um capítulo, e no final eu liberei um e-book bem grande sobre o que a gente tinha visto nos vídeos, sabe, da leitura, e algumas coisas a mais também. Se você quer ver isso, eu vou deixar o link aqui em cima, tá bom? Dos vídeos do Hora do Estudo, mas o que eu trouxe pra vocês hoje é um Hora do Estudo um pouco mais reduzido. Se você não assistiu o outro Hora do Estudo e não sabe como isso funciona, a ideia é que vocês usem esse vídeo pra poder estar estudando também, tá bom? Então eu vou pegar a minha bíblia, meu material, o meu café, você pega o seu. Se você toma café, se você não toma, pega outra coisa. Porque a gente vai realmente passar um tempo, esse vídeo é mais longo, tá? A gente vai realmente tentar estudar e retirar o máximo que a gente puder dessa passagem. Bom, agora que vocês pegaram tudo, espero que tenham pegado pra gente poder estar fazendo o nosso estudo. Eu vou usar aqui pra esse estudo a Bíblia NVT, tá bom? A nova versão transformadora. Eu aconselho você também que separe um momento pra fazer isso sem ser interrompido, tá bom? Não faz correndo, não faz preocupado com outras coisas, senta pra se concentrar com isso. A passagem que a gente vai ler tá no livro de João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Antes da gente começar a leitura, eu peço a vocês que possam estar orando, tá bom? A palavra ela foi inspirada pelo Senhor e ela foi dada a nós pelo Senhor e tem uma razão. E mais do que aprender para aparecer na internet ou para qualquer outra coisa, a gente quer aprender para realmente crescer com a nossa vida espiritual e para a gente poder se aproximar do Senhor. E a gente quer que o Senhor revele a intenção dele nesse momento. Então, eu gostaria que vocês estivessem fechando seus olhos nesse momento e a gente vai estar fazendo uma oração antes de começar. Senhor, meu Deus, eu peço nesse momento que o Senhor possa estar dando para nós esclarecimento, que teu Espírito Santo possa direcionar esse estudo, que a gente possa realmente entender quais eram as intenções do Senhor quando realizou cada ação, qual era a intenção do seu Filho Jesus ao realizar isso na frente de tantas pessoas, o que ele queria que a gente aprendesse ao ler sobre isso no futuro. Senhor, que a gente não venha ler por ler, mas que possamos realmente aprender e crescer em espírito e em maturidade e que possamos ser realmente infinitamente acrescentados através da leitura e aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor possa dar entendimento a cada um de nós e que em nome de Jesus aqueles que têm dificuldades possam sentir o Senhor ensinando, instruindo e esclarecendo a Palavra. Em nome de Jesus, amém. Tá, vamos começar. O versículo 1 diz: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Aqui a gente tem uma localização. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Tá, a gente vai começar a ver a partir desses versículos. Na hora que você for estudar a Bíblia, vai por partes, vai com calma, tá bom? Para poder entender o que está acontecendo. Aqui no versículo 2 diz que havia uma multidão que seguia Jesus e dá a razão para essa multidão estar seguindo o Senhor. Aqui diz que ela estava seguindo ele porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Não eram pessoas que estavam exatamente ali porque tinham fé de que Jesus era o Filho de Deus e, assim, queriam servir a Jesus. Não eram, vamos dizer, convertidos. Eles sabiam que Jesus era um homem que estava operando milagres e eles tinham gente doente na família, ou eles eram os doentes, então eles vão até Jesus, porque afinal de contas, se você encontra alguém que tem a solução exata para o que você precisa, você acaba indo atrás. O que na verdade não é exatamente um problema, porque todo mundo se achega a Jesus de alguma forma em algum momento por causa do que Jesus faz. Naquele momento eles eram atraídos pelas curas que Jesus operava, mas uma vez que você chega em Jesus e conhece quem é Jesus, é que acontece uma transformação e você decide ficar e servir ao Senhor. Não é exatamente um problema ir ao Senhor porque você precisa de algo. A questão é, você vai ir embora depois que pegar isso que você queria ou você vai se dispor a caminhar com Ele e viver uma vida com Ele? No versículo 4 vai dizer assim: Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Tá bom, a gente sabe que tem uma multidão seguindo Jesus. Jesus sobe ao monte, senta com seus discípulos e vendo que a multidão tá chegando novamente, essa multidão continua indo atrás de Jesus, ele faz um questionamento a Filipe. Aqui começa pra mim a parte mais incrível da história, porque o que Jesus faz aqui? O versículo 5 vai dizer pra gente que Jesus levanta os olhos e vê a multidão vindo.
Então vira para Filipe e faz uma pergunta. Mas em nenhum momento isso indica que Jesus realmente não sabia o que fazer. Jesus levantou os olhos e viu a multidão. Ele tinha conhecimento e entendimento do que estava acontecendo. Quando Jesus vira para Filipe e faz essa pergunta, Jesus não está dizendo que ele não sabia como lidar com essa situação. Jesus está fazendo apenas um teste a Filipe. No versículo 6 vai dizer: disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Viram? Não é que o Senhor não soubesse como lidar com o que estava acontecendo. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida, porque muitas vezes o Senhor vai colocar questionamentos na nossa vida e no nosso caminho, e não é que o Senhor não saiba o que fazer, porque o Senhor sabe. Mesmo antes deles pensarem e conversarem a respeito de como alimentar a multidão, Jesus levantou os olhos e viu a multidão vindo. Jesus já estava sabendo o que ia acontecer, ele já sabia qual era o plano dele, ele sabia como ele ia realizar, tudo estava de acordo com o conhecimento e o plano do Senhor Jesus. A questão é que Jesus ainda assim precisava testar Filipe, precisava ver que tipo de resposta ele daria. Então, quando esses questionamentos aparecem no nosso caminho, isso não indica de maneira nenhuma que Jesus não sabe o que fazer. Nossa, de forma alguma. Só mostra que o Senhor está fazendo um teste para saber o que a gente aprendeu com ele, onde está a nossa confiança, onde está o nosso entendimento, de quem a gente espera uma ajuda, sabe? É o Senhor fazendo um teste. No versículo 7, a gente vê que resposta Filipe dá. E aqui diz: Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Quando Jesus vai e pergunta para Filipe: olha, como é que a gente vai fazer para arrumar comida para todo mundo? Filipe diz: olha, a gente não vai conseguir dinheiro para comprar comida suficiente para todo mundo. Então o olhar de Filipe era completamente o olhar natural. Se eu preciso dar comida para um povo, eu preciso comprar comida, para isso eu preciso de dinheiro. Filipe não pensa em nada sobrenatural, Filipe não pensa em dizer, olha, o Senhor é poderoso para saber como lidar com essa situação. Não, Filipe pensa como a maioria das pessoas pensaria, a gente precisa de dinheiro e não temos. Apesar de Jesus perguntar para eles, olha, onde é que nós vamos comprar pão para dar para toda essa gente? Jesus já sabia que não era comprar pão a solução. Apesar de Jesus perguntar isso para Filipe, Jesus sabia que a resposta não estava no dinheiro, nem no lugar que conseguiria produzir todo esse pão. Não era uma resposta natural. Jesus sabia que o que acontecia ali era sobrenatural, mas os discípulos não sabiam. Filipe não sabia. E por isso Filipe fica procurando uma solução humana, não é? Uma coisa meio óbvia, para conseguir resolver aquilo que Jesus estava querendo. Muitas vezes a gente tenta encontrar soluções óbvias e racionais e até inteligentes em alguns aspectos e de algumas formas para os problemas que a gente tem. Muitas vezes a solução é sobrenatural. E quando a solução é sobrenatural, fica difícil para a gente entender como é que isso vai acontecer. Fica difícil para a gente criar uma suposição de algo sobrenatural, sabe? Mas para Jesus, isso é sim comum. Para Jesus, isso é totalmente possível. Para a gente, não. Por isso, a gente precisa ter confiança em Deus. Por isso, a Bíblia fala tantas vezes, em tantos versículos, em tantas histórias diferentes, sobre confiar no Senhor, descansar no Senhor, depender do Senhor. Porque a nossa visão é hiperlimitada e o Senhor não. Ele vê de uma maneira muito maior, muito mais ampla e sobrenatural. Eu falo sobre isso sempre no canal. A nossa visão é muito curtinha perto da visão de Deus. Por isso, a gente precisa aprender a confiar nas coisas que Jesus quer fazer. O plano de Filipe ia ser, olha, vamos mandar embora, né? Porque não temos dinheiro para comprar comida para todo mundo. Mas no plano de Jesus, algo incrível e muito grande aconteceria. Então, a gente não pode depender dos nossos planos. A gente precisa aprender a depender dos planos que Jesus tem para fazer. Uma passagem muito interessante que mostra o porquê desse pensamento que Jesus tem, sabe? Essa preocupação de alimentar, mesmo sem ninguém ter chegado pedindo comida para ele, mesmo sem não haver nenhum questionamento aqui do tipo, estou com fome, estamos com fome, o Senhor vai mandar a gente embora sem comer, ninguém fala isso em nenhum momento aqui. Mas Jesus tem uma preocupação de dar comida para aquele povo antes de mandá-los embora. A gente vê uma razão para esse pensamento e como a gente deveria trazer isso para os nossos dias no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 19. E diz assim, olha: se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem
e tremem. Essa passagem mostra pra gente sobre a importância de fazer algo também. Não é só sobre dizer, não é só sobre falar, sobre ensinar, mas fazer algo quando é possível que você faça. Então ele diz: esse povo tem fome, eu vou dar comida para eles, mesmo que ninguém vá a ele e peça. Isso é muito bonito porque mostra uma antecipação do Senhor a um problema, a uma questão que poderia acabar surgindo entre a multidão. Talvez você pense que Jesus não tá nem vendo, não tá nem ligando pro que acontece com você. Isso acontece tantas vezes, né? A vida fica tão difícil, você olha pra longe e já enxerga o problema vindo na sua direção e pensa, poxa, como é que eu vou lidar com isso? Só que Jesus está antecipando tudo isso. Eu falei isso muitas vezes aqui no canal já. Sempre que o Senhor realiza um milagre, ele vem para provar que o que assusta a gente, o que surpreende a gente e o que detona a gente de uma vez, não surpreende Jesus de maneira nenhuma. Ele já sabia o que ia acontecer e ele já estava preparado para agir. Então, o seu problema não espantou o Senhor. Sabe, quando tudo deu errado, quando você pensou, meu Deus, o que é que eu faço agora? Jesus já sabia exatamente como ele ia agir na sua vida. Depois que Felipe dá a resposta dele, vai dizer: então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Aqui a gente tem alguém que até encontrou um tipo de solução, sabe? Que foi buscar alguma forma, sabe? Não só disse, não tem como. Até encontrou uma soluçãozinha, mas já chegou e mostrou, olha, isso não serve para nada. Até tem, mas de que isso vale, né? Tem uma passagem no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44, que explicam um pouco sobre essa questão da quantidade de pães para dividir entre o número de pessoas, porque lá diz assim: e um homem veio de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aqui mostra um homem que está preocupado porque eles têm 20 pães para 100 homens. Imagina todas as pessoas dessa multidão e tudo que eles conseguiram foram só 5 pãezinhos. Era ainda mais preocupante, não é? Dava ainda mais receio de como lidar com toda essa situação. Mas o que a gente precisa entender aqui não é porque pra gente é pouco que é pouco pra Deus. A gente costuma se limitar, e é um hábito se limitar de acordo com o que a gente vê que tem. Quer dizer, eu tenho tais habilidades, então eu posso fazer isso, mas isso eu não posso. A gente sabe calcular, não é? O que a gente pode e o que a gente não pode, de acordo com aquilo que a gente tem. E isso funciona muito bem para nossa vida, para o nosso dia a dia, para as coisas comuns, mas não é assim que funciona com o reino de Deus, não é assim que funciona com as coisas espirituais. Porque nas coisas espirituais, a gente está na dependência de Deus. Quando o assunto é fazer a obra do Senhor, não depende da gente, depende do Senhor. Sabe, não tá tudo nas nossas mãos, tá nas mãos do Senhor. Então, quando ele chega com 5 pães e 2 peixes e diz, não é suficiente, o que faltou ele perceber ali era que não dependia dele nem dos pães que ele arrumou, dependia do que Jesus queria fazer. Às vezes a gente olha para algo que a gente quer fazer, algo que a gente quer que aconteça e diz, eu queria, mas eu tenho pouco. Sabe, eu queria tentar, eu queria ajudar, eu queria fazer, mas eu tenho pouco. Só que para o Senhor o nosso pouco é suficiente, porque não depende do que a gente tem, mas do poder do Senhor, e o poder do Senhor é infinito. Quantas vezes a gente não desiste de fazer algo para Deus porque pensa que não tem habilidades o suficientes? Pensa que não sabe o suficiente. Ah, não tenho tanto conhecimento de Bíblia assim para poder pregar. Não canto também assim para poder louvar para Deus. Não, Deus não vai querer essa minha voz de taquara esquisita. Ah, eu não tenho tanto conhecimento assim, então é melhor não falar nada. Eu não tenho tantos amigos, então eu não vou nem tentar pregar para os que eu tenho, porque vai que eu perco todos. A minha família não é cristã, então eu não vou orar dentro de casa. Só que quando a gente faz isso, a gente está dizendo que depende da gente, que é com a nossa força, com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade. É como se fosse tudo sobre nós e quando a gente tiver o suficiente e quando a gente for bom o suficiente, a gente vai e faz. Só que não é sobre a gente, é sobre Deus. Então, quando você fica dizendo, não vou fazer porque tenho pouquinho, você está dizendo, depende de mim, então não vou fazer porque não posso.
Olha, depende do Senhor. Então entrega o que você tem e deixa o Senhor multiplicar. Ao invés de ficar retendo tudo e dizendo não dá para fazer nada com o que eu tenho ou com o que eu sei, entrega para o Senhor e deixa Ele transformar isso em algo bom e útil para a obra dele. São só 5 pães, mas na mão do Senhor isso vai virar muita coisa. Então entrega o que você tem. Não é sobre você, é sobre Deus. Põe na mão de Deus e deixa Ele fazer. Aqui Jesus vai responder, depois que vê aquela quantidade de pães e de peixes. Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Tá, a gente viu aqui o que Jesus faz. É muito legal porque depois que Jesus vê aquela quantidade tão pequenininha de pão e peixe, Jesus pega e manda que os discípulos ordenem que todos se sentem. Eu pensei na hora na escola, porque na escola é sempre muito difícil fazer todo mundo obedecer. Muito difícil fazer todos os alunos sentarem, todos os alunos ficarem em silêncio, sabe? E normalmente eram umas 30 crianças por sala, uns 30 adolescentes. Imagina Jesus fazendo toda aquela multidão se sentar para poder esperar ele fazer todo esse milagre, porque não foi uma coisa super rápida de se fazer, a gente imagina, né? Imagina Jesus mandando todo mundo sentar. E agora eu penso, imagina os discípulos dando a ordem para que todo mundo comece a se sentar. Só de homens, mais de 5.000. Imagina eles pensando, não tem nem comida para dar para esse povo, como é que a gente vai se dar o trabalho de fazer todo mundo sentar bonitinho aqui no pé do monte, se a gente não tem nem comida para dar para todos eles? O que a gente tá fazendo? Imagina a sensação de, para que esse trabalho serve, se a gente não vai nem conseguir dar comida para eles? Agora, imagina Jesus pensando, eu sei exatamente o que eu vou fazer aqui, por isso eu tenho que mandar todo mundo sentar. Às vezes a gente fica sem saber por que Deus tá mandando a gente fazer uma coisa. Sabe, por que o Senhor quer que eu ore por ele? Por que o Senhor quer que eu pregue para ela? Por que o Senhor quer que eu busque isso? Por que ele quer que eu leia? Por que ele quer que eu ensine? Por que ele quer que eu faça? Por quê? Por quê? Não faz sentido, eu não tenho, não vai ter, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E a gente fica pensando, não faz sentido, por que Jesus está me mandando fazer isso? Só que Jesus sabe exatamente o milagre que ele vai operar e por isso ele sabe que você precisa se assentar. Então quando o Senhor te der uma ordem, você pensar, não faz o menor sentido, eu não sei para que isso serve, só obedece. O Senhor sabe muito mais que você e sabe de coisas que você não sabe. Isso quer dizer que ele está te dando uma ordem e a ordem está exatamente de acordo com os planos dele. Você não conhece todo o plano do Senhor. Quando o Senhor dá uma ordem pra gente, ele normalmente não conta todos os passos que a gente vai ter que dar. Normalmente ele não diz qual vai ser a história completa. Então, vai obedecendo aos pouquinhos. Jesus mandou fazer? Vai e faz. Ele sabe exatamente qual vai ser o final da história e sabe por que é importante que você se assente, sabe por que é importante que você leia, sabe por que é importante que você obedeça. Aqui vai dizer que depois que Jesus mandou todo mundo se sentar, ele deu graças e começou a repartir aquilo entre o povo. Fez o mesmo com os pães e com os peixes. Aqui uma coisa interessante. Na nova versão transformadora, o texto vai dizer que Jesus repartiu isso entre o povo. E ok, faz sentido. Só que eu li em uma outra versão também, eu vou deixar aqui pra vocês, e lá tem um detalhe muito interessante do versículo, e é esse aqui, ó. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. Isso é muito interessante porque mostra Jesus colocando os pães na mão dos discípulos. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas é muito comum, assim, pra mim, quando eu recebo algo de alguém que eu queria muito, que eu precisava muito, algo do tipo, falar que foi uma bênção de Deus, sabe? Falar que foi algo que o Senhor me deu, foi algo que o Senhor providenciou pra mim. Eu ganhei de uma pessoa, sim, eu ganhei de uma pessoa. E não é que eu desvalorize a pessoa que me deu, eu sei que ela me deu. Mas eu sei também que eu precisava disso e que eu não conseguiria, e o Senhor providenciou isso pra mim. Aqui mostra que os discípulos colocaram o pão e o peixe na mão das pessoas, mas quem multiplicou foi Jesus. Isso é importante para a gente lembrar sempre de agradecer ao Senhor pelo que Ele faz. Mesmo que Jesus não tenha colocado o pão na mão de cada um, foi Jesus que multiplicou. Então, quando você recebe as coisas boas, sabe, bênçãos e coisas que você precisava muito, coisas que te surpreenderam, lembra que Jesus está por trás de tudo isso. Lembra que o Senhor usa as pessoas para poder ajudar umas às outras, para abençoar umas às outras. Então, lembra que Jesus está por trás disso tudo, operando e abençoando a sua vida.
Depois que Jesus entregou para todo mundo e todo mundo comeu tanto quanto queria, quer dizer, todo mundo comeu até ficar saciado. Não foi só um pouquinho, sabe? Eles não ganharam uma migalhinha de pão, um pedacinho, uma lasquinha de nada de peixe, sabe? Eles comeram para matar a fome. Isso é tão incrível, porque mostra um povo que antes mesmo de dizer, Senhor, estamos com fome, o Senhor vem e cuida deles, arruma a comida e garante que eles comam até ficar cheios. Isso mostra o cuidado que o Senhor tem pela nossa vida. O Senhor cuida da sua vida. E Ele cuida realmente até você ficar saciado. Ele garante que o povo saia sem fome de lá. O Senhor faz isso na nossa vida. Quando o Senhor faz promessa, Ele não faz promessa pequena, porque a ideia não é só dar uma lasquinha de comida pra gente. A ideia do Senhor é que a gente saia saciado, que a gente saia cheio das bênçãos dEle. Então sim, as promessas do Senhor são um pouco malucas e a gente não entende o que está acontecendo, mas é porque o Senhor quer prometer coisa grande pra gente. É assim que o Senhor trabalha. Depois que o Senhor repartiu tudo, todo mundo comeu à vontade, Ele vem e manda os discípulos ajuntarem tudo aquilo, todas as sobras, sabe? Nos cestos. E aqui diz que eles encheram 12 cestos. Aí tem dois detalhes legais. Antes de Jesus repartir, ele dá graças. E depois que todo mundo come, ele manda todo mundo juntar as sobras para não haver desperdício. Muita gente não sabe ser grata pelo alimento que tem. Jesus dá graças pelo alimento mesmo antes daquele alimento ter se multiplicado. Jesus dá graças mesmo antes de ver que a multidão inteira conseguiria comer. Jesus dá graças antes de colocar o pão na mão de cada pessoa. Jesus dá graças antes de provar para todo mundo que a multiplicação realmente aconteceria. Antes de qualquer coisa, Jesus dá graças. Então, antes de ver acontecendo na sua vida, sabe? Antes de receber, antes de repartir, antes de ver acontecendo, antes, aprenda a ser grato ao Senhor e aprenda a render graças ao Senhor. E depois, aprenda a provar essa gratidão, aprenda a provar que você foi agradecido, não desperdiçando. Desperdício só demonstra ingratidão. Demonstra que o que você recebeu em um determinado momento não é mais tão importante, não vale muito para você mais e você está ignorando. Que não haja desperdício na nossa vida, que a gente possa provar em todos os momentos que a gente é totalmente agradecido e por isso a gente não abandona as sobras. Que não haja desperdício pra gente. Nós oramos ao Senhor, nós rendemos graças ao Senhor e o Senhor nos abençoou. Então que a gente não ignore no final aquilo que Ele deu pra gente só porque a gente está cheio demais. Bom, gente, o estudo foi esse. Eu acho absolutamente interessante. Eu não sei, eu cresci lendo isso e eu acho que quando a gente ouve algo muitas vezes, eu já falei isso com vocês, a gente se acostuma tanto que a gente começa a pular os detalhes, né? Ah, Jesus multiplicou os pães, matou a fome do povo, legal. Mas olha quantos detalhes incríveis tem aqui, sabe? Olha o Senhor fazendo esse teste com Filipe, tentando entender se o olhar de Filipe era espiritual ou não. Olha Jesus fazendo perguntas mesmo já sabendo a resposta. E Jesus agradecendo antes de receber a bênção e mandando o pessoal fazer uma coisa antes de provar para eles que isso valeria algo, sabe? Jesus é sensacional, o agir dele é incrível e isso é fortemente revelado nessa passagem. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Espero que vocês tenham estudado também enquanto assistiam esse vídeo, que vocês tenham aprendido muito e que vocês sejam muito edificados por essa palavra, porque isso mostra muito do que o Senhor faz na nossa vida. Então é muito importante aprender isso e guardar isso de verdade no coração. Olha, não esquece de orar, agradecer ao Senhor pela palavra, pedir para Ele manter isso, sabe, no seu coração. Eu sempre peço isso, para Deus manter a palavra que eu li no meu coração, para eu poder viver aquilo que eu aprendi. Porque a gente não quer só um monte de conhecimento, né? A gente quer viver o que a gente está aprendendo. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Nós teremos outra hora do estudo, tá bom? Logo eu apareço para contar para vocês qual vai ser o livro que a gente vai estar lendo. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.